esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos no íntimo do nosso coração, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, pois somente Ele pode nos tornar capazes de compreender a verdade da palavra. Supliquemos o seu auxílio, rezando. Amém. Irmãs e irmãos, seguramente muitos de nós fomos para casa domingo passado com uma inquietação muito grande. João Batista preso, perde a liberdade e perde a vida por causa de Jesus. Simão Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, abandonam a barca, as barcas, as redes, a família, o pai, deixa tudo para seguir Jesus, imediatamente, para seguir Jesus, para serem pescadores de homens. E a gente falava que Jesus realizava as 3 obras. Ao mesmo tempo, Jesus realizava as 3 obras. Anunciava, pregava, ensinava que o reino chegou, não foi? Fundou a igreja, não foi? E curava de toda a enfermidade. Jesus ensina, Jesus santifica, Jesus cura, Jesus salva. A obra completa. Os discípulos que deixaram tudo e seguiram Jesus, provavelmente tinham na mente e no coração grandes inquietações. A gente pode inclusive imaginar como deve ter sido naquela primeira semana para os pais de Tiago e João, de André e Simão, para a família, para os amigos, pensar: o que aqueles pescadores foram fazer seguindo aquele maluco, né? Chegou na beira do mar da Galileia, pregou e terminou a pregação dizendo: vamos embora comigo.
que será que passou na cabeça desses discípulos deixarem tudo e seguir? Onde é que isso vai parar? O texto de hoje ajuda a gente a entender onde é que foi parar. Vamos lá. Número 9 do seu folheto. Vamos começar a pregação passando uma tarefinha para casa. Pode? Pode? De verdade? Todo mundo vai fazer? Hoje nós estamos no capítulo 5 de Mateus, versículos 1 até o 12. Nesses próximos domingos, nós vamos continuar lendo o capítulo 5, 6 e 7. Se você pegar a sua Bíblia em casa e for lá no livro do Evangelho de Mateus, você vai ver na sua Bíblia que quando chega no capítulo 5, capítulo 6 e 7, aqueles que traduziram a Bíblia, seja a Ave Maria, edição pastoral, a CNBB, faz uma divisão nesses 3 capítulos do resto do Evangelho. Esse texto de hoje, esses 12 versículos que nós vamos ler agora, eles são uma introdução a esses 3 capítulos. Então, a tarefinha para casa é que nessa semana nós vamos todo mundo ler o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Combinado? Credo, mas que igreja mais xoxa. Combinado? Ah, reage, tenha dó. Imagina Mateus terminando de escrever o Evangelho dele, chega empolgado e conta para a comunidade que ele conseguiu escrever o livro da vida de Jesus e fala, vamos ler, gente, combinado? E o povo, tá bom, combinado, né? Tenha dó. Então, presta atenção numa coisa, precisa muito da leitura dessa semana, sabe por quê? Porque as bem-aventuranças que a gente lê agora, já ouviu e vamos retomá-la, elas são uma espécie de introdução a esses 3 capítulos. Quando a gente lê um livro tem o índice, não tem? As bem-aventuranças são uma espécie de índice do que vai acontecer nos 3 capítulos. Uma espécie de prólogo. Uma coisa muito interessante. Tem alguns estudiosos de Bíblia que falam que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus são um primeiro catecismo da igreja. Um manualzinho, um livretinho pequenininho de 3 capítulos, contendo a regra moral e ética da vida cristã. E você pode ler esses 3 capítulos nessa perspectiva. É um tipo de livrinho, é um manual de instrução prática para a vida do discípulo que deixou o pai, a mãe, as redes, a barca, a família, deixou a comunidade, deixou a terra e foi seguir Jesus. Vamos ver? Tome lá comigo. Naquele tempo, todo mundo comigo? Vendo Jesus as multidões. Jesus viu o quê? As multidões. Jesus não viu a multidão, mas Jesus viu as multidões. Presta atenção, de domingo passado para cá, domingo passado a gente estava no fim do capítulo 4, Jesus fez a primeira pregação domingo passado e já tem as multidões atrás dele. Não é pregaçãozinha qualquer não. As multidões. Então, vamos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, continua a igreja, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Prestemos atenção. Jesus viu as multidões, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. 5 verbos. Viu as multidões, subiu ao monte, sentou-se, aproximaram-se os discípulos e ele começou a ensinar.
Você vai ler, nós vamos ler o Evangelho de Mateus até novembro. Nós vamos ficar o ano inteiro lendo esse Evangelho. Entendido? Então nós vamos fazer uma formação muito forte do Evangelho de Mateus, como nunca fizemos na vida. Combinado? Combinado. Todos os domingos nós vamos ter um trecho do Evangelho de Mateus, e você pega a sua Bíblia, leva esse folheto para casa e anota e aprofunda sua formação, sua compreensão da palavra de Deus. Se converta e se transforme numa pregadora, num pregador primeiro dentro da sua casa. Combinado? Então, presta atenção na cena. Jesus saiu com os discípulos, andando nos povoados das redondezas. Terminava o Evangelho domingo assim, não é? Pregando e curando e ensinando e libertando de todo tipo de enfermidade. Terminava assim. Lá pelas tantas, quando Jesus levanta os olhos, ele vê as multidões. Aí Jesus percebe e ele realiza a primeira grande assembleia da igreja que ele fundou. Essa cena que a gente vai ver agora é a primeira assembleia da igreja que ele fundou. Presta atenção na lógica, na sequência. Ele vê as multidões, ele sobe ao monte, ele senta-se, os discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los. Irmã, irmão, essa cena lembra quem? Um personagem muito importante para a nossa fé, Moisés. Pedro, Tiago, João e André não estavam lá na beira do mar da Galileia? Moisés com o povo hebreu não estava lá na beira do Rio Vermelho? Domingo passado Jesus não saiu para outros povoados pregando? Moisés também não saiu com o povo judeu e atravessou o Mar Vermelho? Depois que atravessou o Mar Vermelho, caminhando com o povo na direção da terra prometida, o povo virou uma baderna danada, uma muvuca danada, uma desorganização danada. Todo mundo reclamando contra Moisés e contra Deus. O que Moisés fez? Subiu ao monte para rezar, não foi? Lá em cima do monte achou a sarça e Deus começou um diálogo com ele, não foi? E Deus fez para ele as regras da lei, não foi? Os 10 mandamentos. Moisés subiu ao monte, pegou as tábuas com os 10 mandamentos, não foi? E desceu para ensinar. Tem uma coisa bacana. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Os discípulos e as pessoas que pertenciam à comunidade que Mateus viveu, para quem ele escreveu o evangelho dele, na maioria era gente vinda do judaísmo. Era gente que entendia do Antigo Testamento e das leis e regras do Antigo Testamento direitinho. Então Mateus precisava apresentar Jesus de uma maneira tão bem organizada, porque ele estava mexendo com gente de cacife na formação judaica. Portanto, Mateus busca inspiração muito, mas muito precisa. Os membros da comunidade de Mateus, quando leram o evangelho pela primeira vez, iam lendo o evangelho e vendo: Jesus é aquele que vem para trazer a nova e eterna aliança. Moisés foi a primeira aliança lá na beira do Mar Vermelho para sair da escravidão do Egito, caminhar 40 anos no deserto e entrar na terra prometida. Jesus sai de Nazaré, vai para a Galileia, funda a igreja e caminha 3 anos, dá sua vida na cruz, derrama seu sangue para a nossa salvação e abre para nós a porta do céu. Moisés abriu o caminho para a terra de fartura aqui na terra. Jesus abre a porta do paraíso, onde a gente nem vai precisar de fartura, porque nem fome a gente nunca mais vai sentir. Amém? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Reage. Presta atenção. Os discípulos seguiram Jesus. A primeira grande reunião que Jesus faz com a igreja que ele fundou, os discípulos próximos, as multidões,
não é bagunçado, o trem é sério, tem uma certa solenidade. Ele viu as multidões, subiu ao monte, sentou-se, os discípulos aproximaram-se, começou a ensiná-los. Tem um método, tem uma organização que lembra a organização da vida da comunidade judaica. Mas Jesus começa a ensinar aos discípulos e às multidões, mexendo no ponto mais delicado da vida de cada um de nós. Qual é o ponto mais delicado da vida de cada um de nós? Qual é? Eu tenho certeza que vocês vão concordar com Mateus e principalmente com Jesus. O ponto mais delicado da vida de todo ser humano é o que cada um compreende do que vem a ser a felicidade, não é? A noção que cada um tem sobre o que é a felicidade, o que é a realização da vida, o que é o sonho de realizar-se nessa vida, é o ponto mais delicado. Seguramente para cada um de nós, a compreensão que cada um tem acerca de felicidade varia muito, mas a compreensão que nós temos sobre o que é ser feliz tem muito a ver com a doutrina que o mundo capitalista e consumista enfia na nossa cabeça. A ideia que cada um de nós tem sobre felicidade, ela está contaminada, adoecida, enferrujada com a influência da doutrina do consumismo, do hedonismo, do mundanismo, dessa felicidade imediata que o mundo da vitrine e do comércio e do consumo prega, que a gente tem que procurar ser feliz a todo custo, que todo mundo tem que procurar ser feliz, e você querendo ser feliz, é só você batalhar, arrumar dinheiro, porque o produto que vai trazer felicidade para você já está na vitrine. Não é essa a lógica da propaganda? Não é? Essa é a lógica da propaganda. Irmã, irmão, não vai prestar. Não vai prestar se você não pedir ao Espírito Santo para ajudar você passar por uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Primeira coisa que você tem que pedir nessa meditação do Evangelho é ao Espírito Santo que dê a você a verdadeira compreensão do que é a felicidade segundo o coração de Deus. Se você escutar essa palavra e não passar por um processo de metanoia, de mudança de mentalidade, se quem decide para você o que é a felicidade é a doutrina do mundo, esse Evangelho e a vida de Jesus não vai resolver nada para você. Então, o primeiro operar dessa pregação é obra do Espírito Santo, não é obra de minha capacidade. O primeiro operar do Espírito Santo em mim e em você é deixar Jesus mudar em nós o conceito do que é ser feliz. E esse trem vai mexer muito conosco. Vamos lá? Jesus começou a ensiná-los. Jesus vai fazer uma lista agora dependendo da forma com que você dividir, 8 ou 9 felicidades. O Evangelho de Lucas também usa essa parábola das bem-aventuranças. E ao invés de bem-aventurado, Lucas usa a palavra felizes. A palavra felicidade, bem-aventurado, boa nova, evangelho, tem todas mais ou menos a mesma raiz na língua grega, hebraica, aramaica. E também no nosso português. Vamos lá. Presta atenção
A primeira regra da felicidade que Jesus apresenta para nós. Leia comigo. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. minha gente, o primeiro conceito que Jesus vai mexer conosco é a nossa relação com os bens desse mundo. Na primeira assembleia que Jesus faz com a sua igreja que ele fundou, a primeira grande pregação que ele dirige a toda a igreja e as multidões, ele vai dizer: moçada, vocês vão ter que mudar a opinião de vocês sobre o poder que os bens materiais têm para fazer alguém feliz. Você vai ter que desmantelar isso na sua cabeça. Na língua que o evangelho foi escrito, ser pobre em espírito, sabe o que significa? Repita comigo. Pobre em espírito. Pobre em espírito Significa a pessoa livre, a pessoa livre, liberta liberta de toda espécie de apego. de toda espécie de apego. As mãos, os apegos materiais. apegos materiais. O coração, os apegos emocionais. os apegos emocionais. Afetivos. A mente, os os apegos racionais. É um desmantelamento. Tem gente que não é apegado materialmente a bens, mas é pessoa tão apegada com as pessoas, com os afetos, que se o pai e a mãe morrem, um filho morre, a vida dela acaba, porque o apego que ela tem à vida dos outros é capaz de matar ela. Não tem gente assim? Então, pobre em espírito significa alguém que é livre de toda espécie de apego, nem o material, nem o afetivo. Tem gente que não tem apego afetivo com nada, mas tem apego com os conceitos, as ideias rígidas. Eu sou desse jeito, eu penso desse jeito, sempre vai ser desse jeito. Aí é aquela pessoa travada, que ela tem dores nas costas, nos ombros, dor, gastrite, úlcera, dor de coluna, dor nas pernas, por causa da tensão com que ela defende as ideias dela. Ela é doente de tanto escrava que ela é das ideias e das opiniões dela. Existe gente assim? E o mais grave, tem muita gente que é escravo dos 3 apegos: dos bens, das ideias e dos afetos. Isso é o mais alto nível de patologia espiritual. É tão duro falar isso. E Jesus, a primeira coisa que ele entra na vida da multidão e diz: muda a opinião sua sobre ser feliz. Muda a opinião sua sobre o que você pensa que vai ser feliz se você conseguir ter mais coisas. É um desmantelamento. Então, vamos lá. Tem que ler o capítulo 5 todo, 6 e 7 para entender. Não dá para resolver tudo na pregação aqui. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Todo mundo sonha em ser consolado, não sonha? Não sonha? Todo mundo sonha em ser consolado. Para você ser consolado, você precisa a partir de hoje pedir um outro dom, uma outra graça: a graça de ser aflito. Repita comigo: ser aflito é ser uma pessoa que não sossega, não encontra sossego enquanto as coisas na sua vida, na sua família e no mundo não estiverem todas do jeito que Deus quer. Vai demorar nós encontrar sossego, não vai? As coisas na sua vida, na sua família e no mundo já está do jeito que Deus quer? Ou nós vamos ter que ralar um tiquinho? Então peça o dom, peça a graça de ser aflito.
A consolação vai vir somente depois. Desculpem, olha aqui para a cruz. Essas 8 ou 9 bem-aventuranças estão falando dele aqui, ó. Ele é o pobre em espírito. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, não foi? Ele é o aflito. Ele não sossegou enquanto ele não derramou sua vida totalmente em sacrifício na cruz, para garantir a nós o que Deus queria. O que é que Deus queria para nós? A nossa salvação. Uma salva de palmas para Ele. Pode dar um grito também de amor a Ele. Ser aflito, pai e mãe, não é conseguir dar para o seu filho tudo o que ele quer. Você, pai e mãe, é estressado porque você luta para dar para o seu filho tudo o que ele quer. A partir de hoje você vai passar a lutar para dar para o seu filho tudo o que Deus quer. É muito mais do que aquilo que está na vitrine. Combinado? Tomem comigo. Terceira bem-aventurança. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O que é ser manso? O manso possui a terra. O manso possui a terra porque a pessoa mansa é a pessoa que tem um equilíbrio, uma maturidade, uma estabilidade emocional, psicológica, afetiva tão grande, que aconteçam as piores coisas na vida dela, ela não perde o equilíbrio. Acontecem as melhores coisas na vida dela, ela não perde o equilíbrio. Nada desmantela ela. Você recebe a ofensa de alguém que você ama, você é maltratado, você é ofendido, você é de toda forma cutucado. O manso tem uma paz aqui dentro, que a maldade de ninguém converte essa paz aqui dentro em reação de maldade. Está entendendo, igreja? Jesus fala que os mansos possuirão a terra. Você fala, não, mas eu não quero possuir a terra. Eu só quero uma casa nova, um apartamento, um carrinho para viajar, não é? Montar a minha firma. Não quero a terra não, quero só um pedacinho de terra. Jesus fala, não, mas o Divino Pai Eterno não quer te dar um pedacinho de terra não. O Divino Pai Eterno quer te dar a terra toda. Se você estiver passando tribulação e para dormir debaixo de uma árvore, você vai ter mansidão no coração e vai dormir feliz debaixo de uma árvore, ou num barracãozinho de telha eternite, ou num quarto do melhor hotel, ou numa casa com o maior conforto do mundo. O que eu quero te dar não é os bens do mundo que vão te dar paz. Eu quero te dar uma paz interna, que faz você encontrar sossego em qualquer situação. Amém? E a gente olha para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Agora, no mês de janeiro, que eu convivi muito com família, com os amigos, também, né? A gente vê vocês pais, que lutam para dar para os seus filhos o que vocês mesmos não tiveram nem um tiquinho do que estão recebendo. E os meninos são emburrados. Isso existe? Eles possuem muito mais do que tudo que você teve na sua vida, e eles não têm satisfação com nada, com o que possui, com que o seu suor e a sua doença. Você arrebenta a sua saúde para dar a terra, a vida para a meninada, e a meninada está amargurada. Jesus fala para você, pai e mãe, olha, comece a dar mansidão para o seu filho. A partir de agora, pare de dar bens e comece a dar mansidão para os seus filhos. Amém? Amém de verdade? Bora. Agora vem outra brava. Versículo 6. Todo mundo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É a mesma regra da mansidão.
o domingo é o melhor exemplo disso. Você trabalha. Você faz o melhor almoço, o melhor café da manhã, o melhor lanche da tarde para os meninos. A meninada come, mas não fica saciada. A geladeira está entupida de comida, a despensa entupida de comida para a semana inteira. Comida gostosa que você não teve na sua infância, mas seus filhos têm. E os seus filhos emburrados. Você fala: meu filho, por que você está com essa cara? Minha filha, por que você está emburrada desse jeito? Porque eu quero sair para ir lanchar lá na lanchonete tal. Isso existe? Pare de ficar só dando comida e bebida para os seus filhos. Comece a dar para os seus filhos fome e sede de justiça. Olha aqui para a cruz. Fome e sede de justiça não é a justiça do mundo da Lava Jato, não, tá? Ela também, mas ela é infinitamente menor do que essa justiça aqui da cruz. Dar fome e sede de justiça para o seu filho, para a sua filha, para você, para o mundo, é dar a fome e a sede da justiça da cruz. O Papa Bento, o nosso Papa Emérito, santo homem, seguramente uma das mentes mais brilhantes e inteligentes desses 2000 anos da história da igreja, o Papa Bento. O Papa Bento diz assim: a justiça da cruz é muito maior que a justiça do mundo. A justiça do mundo é eu lutar pelos seus direitos, para que você tenha o que é direito seu: saúde, educação, segurança, cidadania, qualidade de vida, lazer, não é? Essa é a justiça do mundo. A justiça do mundo é dar a você o que é direito seu. Estenda a sua mão aqui para a cruz. Diga comigo: a justiça da cruz. A justiça da cruz É dar ao meu irmão o que não é dele, o que não é dele, o que é meu. o que é meu. Amém. Amém. A justiça do mundo é dar para você o que é seu. A justiça da cruz é dar a você o que é meu. Jesus deu, não foi bens, Ele deu a vida. Ele deu o corpo dele, tomai e comei. Ele deu o sangue dele, tomai e bebei. A justiça da cruz é o amor, que é infinitamente pai e mãe. Pai e mãe, comece a pedir a Deus a graça de você dar conta de dar para a sua filha, para o seu filho, não fome e sede das coisas que estão nas lojas e nas vitrines, mas dá para o seu filho, para a sua filha, a fome e a sede da justiça da cruz. Próxima bem-aventurança, tomem comigo. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, no latim, é a junção de duas palavras: miséria e córdia, coração. É eu ser capaz de unir o meu coração à pessoa na situação de miséria. Ao invés de apontar o dedo para ela, para acusá-la e condená-la, eu descer ao nível dela, do jeito que desceu Jesus ao nível nosso, na nossa miséria e na nossa indigência, e deu o coração dele, a vida dele, para nos salvar. No capítulo 6, que nós vamos ler essa semana, Jesus vai explicar essa sentença. Bem-aventurado significa feliz. Você vai ser feliz se você medir o outro com a medida que você gostaria de ser medido. Se o seu irmão te pedir para andar 1 quilômetro, ande 2. Se o seu irmão te
te pedir uma túnica, dê também um manto. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Amai, sereis amados. Entendido? Precisa da leitura dos outros capítulos para entender essa sentença. Versículo 8: bem-aventurados, epa igreja, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Irmã, irmão, todos nós aqui queremos ver, sentir Deus presente na nossa vida, não queremos? Principalmente nas horas de sofrimento, nas tribulações. E às vezes você fica se perguntando: por que eu não vejo Deus? Por que eu não sinto Deus presente em minha vida? Jesus está respondendo para mim e para você: limpa o coração. Tira do seu coração tudo quanto é lixo, tudo quanto é poluição, tudo quanto é sujeira. Você vai ver Deus presente na sua vida. O exame de vista que você precisa fazer para ver Deus na sua vida é limpar a sujeira do coração. E em tempos de internet e de WhatsApp, nós somos uma sociedade genuinamente poluída e intoxicada com a sujeira do mundo. Nós usamos muito mais o celular para mandar mensagem falando as fofocas e a sujeira da família do que falando as coisas boas, não é? Não é? Se cada um de nós der conta de sair da igreja hoje dizendo: essa semana eu vou fazer um exercício, eu não vou digitar nenhuma ofensa contra ninguém essa semana no meu celular, nós vamos fazer uma revolução na nossa casa. Nós achamos que quanto mais a gente sabe a podridão uns dos outros, mais bem informados nós somos. A meninada, quando quer debochar de nós, velho, fala: você está por fora, você não saca nada da realidade, o mundo lá fora é outro. Você está lá na época do onça. A meninada acha que quanto mais sujeira, quanto mais podriqueira ela sabe e tem acesso, mais acima de nós ela está. Não é assim? E Jesus fala: tá mesmo, da notícia da podridão do mundo só tem um problema: você só não vai dar notícia de uma coisa, você não vai ver Deus na sua vida. Tem coisa mais triste? Então, peça ao Espírito Santo, peça o sangue de Jesus, a água que derramou do lado de Jesus traspassado pela lança. Peça para lavar e purificar seu coração de tudo quanto é imundície e podriqueira, que faz você ficar sabendo dos defeitos e erros de todo mundo e não conseguir ver Deus na sua vida. Irmã, irmão, não é demais eu dizer, tem muita gente dentro da igreja e que não vê Deus na vida dela, que vem para a igreja para saber e para falar da vida alheia. A igreja pode ser um clubinho de fofoqueiras e fofoqueiros. Continua. Versículo 10. Todos juntos? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, repete comigo, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sobe o seu olhar no versículo 3, na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças, todas as outras: os aflitos serão consolados, os mansos possuirão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os puros de coração verão a Deus. Mas os pobres em espírito e os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. O verbo está no presente. Olha essa diferença.
O verbo está no presente. Quem é pobre de espírito e quem é perseguido por causa da justiça, deles é o reino, já está no reino, já vive a novidade do reino, já entrou no reino. As outras bem-aventuranças vão garantir para você uma consolação lá na frente. Possuirão a terra, verão a Deus. Isso é muito importante para nós. Eu pulei uma bem-aventurança? Pulei a 9, né? Deus me livre. Vamos lá. Bem-aventurado. E vocês não falam nada? Epa, corrige o padre, gente, que coisa feia. Vamos lá? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Vou fazer uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. No trânsito, o povo xinga você de quê? Ô, filha de Deus abençoada, obrigado por ter me dado a brecha para eu passar. Ou as pessoas no trânsito chamam nós de outros trem? É uma boa pergunta, não é? De que é que as pessoas me chamam no trânsito, nas filas, na família, no meu trabalho? De que é que eu sou chamado? É a melhor avaliação para saber se eu estou promovendo a paz, é perguntar: de que é que eu sou chamado? Filha, filho de Deus, ou filho e filha? Não precisa completar. Grave, né? Saltando a 10 agora, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Brada. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Presta atenção numa coisa. Bem-aventurados quando sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. No seu trabalho, na sua família, na igreja, eu, você, somos injuriados, maltratados, mal falados por causa da nossa fidelidade a Jesus, ou as pessoas falam mal de nós, injuriam, caluniam, porque nós temos um monte de coisa que não presta em nós? Pode ser que você passe pela experiência de ser muito mal falado e pensar: ah não, mas está lá na Bíblia, ser injuriado, caluniado, não é? Ultrajado por causa de Jesus, eu estou na... Só que tem uma diferença: ser injuriado, caluniado, maltratado por causa dos meus próprios defeitos, ou ser injuriado, caluniado e maltratado por causa do nome de Jesus. E eu vou dizer uma das sentenças mais difíceis da ética cristã. Se você é mal falado por causa dos seus defeitos, você vai continuar sendo mal falado, mas não mais por causa dos seus defeitos, mas por causa do nome de Jesus. Na vida cristã, você só troca o motivo pelo qual você é mal falado. Curioso isso, né? Isso é princípio ético. Tem aquele ditado popular, que se você quiser destruir uma pessoa, comece a elogiá-la e aplaudi-la, que em 7 dias você derrota ela. Nós vivemos numa sociedade hipócrita, que é escrava de elogio. As meninas e os rapazes que postam uma foto no Facebook, as meninas com pouca roupa e os rapazes agora com os cortes de cabelo todo empetecado assim, se em meia hora, pelo menos 50 não tiver colocado linda, lindo, maravilhoso, nossa, massa, você está linda, a pessoa entra em depressão, surta. Isso existe? Pois presta atenção no que vem agora. Pegue a segunda leitura, que você nunca mais vai ser a mesma criatura.
a turma do Facebook, do Twitter, do Instagram, a turma do Zap Zap, você nunca mais vai ser a mesma pessoa a partir dessa segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Vamos ver. Por que é que nós somos mal falados? Por causa do nome de Jesus. Por que é que Jesus te chamou? Por que é que Deus te chamou para fazer parte da igreja que Cristo fundou? Diz Paulo: considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Ou, presta atenção, como é que você foi chamado por Deus? Paulo diz: pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana. Leia. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Repita comigo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Não é porque sou sábio de sabedoria humana, porque sou poderoso, porque sou nobre. Eu estou aqui porque Deus viu em mim outra coisa que o mundo não tem. Vamos ver? Tome lá. Versículo 27. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Então, primeira regra: o mundo considera você estúpida, estúpido? O mundo fala para você assim: ou você é estúpido, você não sabe subir na vida. Ou você é besta demais, você perdoa esses filhos seus, perdoa esse marido seu, essa esposa sua demais, deixa você estúpido. Se o mundo te considera estúpido, você está no caminho certo. Deus te escolheu você, porque o mundo te considera estúpida, estúpido, porque Deus quer através de você confundir os sábios. Leia. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. O mundo considera você uma fraca, um fraco, mas você é besta demais, foi perdoar de novo, foi ajudar de novo, foi fazer o bem de novo. O mundo escolheu você para chamar você de fraca e fraco, e Deus te escolheu porque você é fraca e fraco diante do mundo. E Deus escolheu para assim confundir o que nesse mundo se considera forte. Irmã, pai e mãe, esse texto da carta de Paulo vai mudar a sua maneira de querer elogiar seus filhos. Leia a próxima. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Jovens, adolescentes e jovens, olhem para cá. Deus escolheu o que o mundo considera sem importância, o que o mundo considera desprezado, o que o mundo acha que não tem serventia nenhuma, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante. O que jovens, adolescentes, façam essa semana a lista do que o mundo considera importante e que faz você sofrer demais, você ficar triste, deprimido, porque o mundo considera importante o quê? Que os olhos têm que ser de tal cor, que o corte de cabelo tem que ser de tal forma, não é? Que a cor da pele tem que ser de tal cor, não é isso que o mundo considera? Que para ser bonito tem que ter tanto metro de altura, tanto peso na balança, não é isso? O mundo escolheu você do jeitinho que você é, e que o mundo acha você desprezado, inútil, sem serventia nenhuma. Deus escolheu você para mostrar
a inutilidade de tudo que o mundo considera importante. Você, olhe para cá, você tem elevação espiritual se você dá conta de passar na vitrine do shopping, das grifes e das lojas e dizer: Deus me escolheu para mostrar a inutilidade de tudo que está na vitrine. Deus me escolheu para mostrar a inutilidade que é essa luta desordenada e doentia para ser sarado e marombado, para ter os olhos de tal cor, a pele de tal cor, o cabelo de tal cor. Você só vai encontrar a paz em sua vida se você permitir Deus ajudar você a perceber e descobrir que o que o mundo considera importante é inútil para Deus, não tem serventia nenhuma para Deus. Isso aqui, e agora vem a regra mais difícil. Sabe que essa semana, meditando esse texto para pregar, rezar, e sobretudo para pedindo a Deus a graça dessa palavra, curar-me, corrigir-me, transformar-me primeiro. Em vários momentos eu pedi ao Espírito Santo para não me permitir subir aqui e pregar a vocês uma outra coisa senão a verdade dessa palavra. E vou dizer para você, irmã e irmão, a sentença mais dura agora. Para o Antigo Testamento e para o mundo e para a sociedade de hoje, a regra máxima da vida é o quê? Você tem que ser feliz. Você tem que procurar a felicidade a todo custo. A partir de hoje, você vai mudar uma regra aqui na sua mente e no seu coração. A partir de hoje, você vai mudar a regra. Se a sua meta nessa vida era a busca de ser feliz, do jeito que o mundo ensina, a partir de hoje, repita comigo, a partir de hoje, o Espírito Santo vai me ajudar a ter uma outra meta. Minha meta agora é ser bom, é fazer o bem. É muito mais do que ser feliz, como o mundo prega. Irmão, eu tenho certeza que essa é a sentença mais difícil de ser mexida aqui na cabeça nossa, não é? Se você pegar os pregadores das igrejas evangélicas que usam muitos textos do Antigo Testamento, as virtudes dos grandes personagens do Antigo Testamento, eles metem a lenha da bênção de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus nos personagens do Antigo Testamento. Os personagens do Antigo Testamento, o sinal de que eles tinham a bênção de Deus era o quê? Eram homens que tinham vida longa, muitas mulheres, muitos bens, muitos escravos, não era? Muita terra, muitos animais. O sinal da bênção no Antigo Testamento era ter bens. O sinal da bênção no Novo Testamento é ser bom e fazer o bem. Tem diferença? Tem, igreja? De verdade? Ó, as bem-aventuranças, termina agora, todo mundo comigo. Versículo 12. Alegrai-vos, o Evangelho, versículo 12. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O mundo prega a recompensa imediata agora. As bem-aventuranças pregam a recompensa. Tem diferença?
Os 10 mandamentos proibia não matar, não roubar, não cometer adultério. Os 10 mandamentos proibiam o que não pode. Os 10 mandamentos eram uma cerca, proibindo o que é errado a pessoa fazer. As bem-aventuranças são portas que abrem para você o infinito do coração de Deus. Não é bonito isso? As bem-aventuranças são a nova lei, os novos 10 mandamentos, que você vai ler essa semana no capítulo 5, 6 e 7, e entender que Jesus inaugurou uma nova era, um novo tempo, uma nova ordem, e uma nova compreensão sobre o que é ser feliz. E eu te peço agora, peça de Jesus a graça de buscar essa felicidade que Ele apresentou. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração. Diga comigo: Jesus, Jesus, dá-me a graça dá-me a graça de ser pobre em espírito, de ser pobre em espírito, para ter o reino dos céus. para ter o reino dos céus. Dá-me a graça Dai-me a graça de ser aflito, de ser aflito, para ser consolado, para ser consolado, de ser manso, de ser manso, para possuir a terra, para possuir a terra, de ter fome e sede de justiça, de ter fome e sede de justiça, para ser saciado. para ser saciado. Dá-me a graça, Jesus, Dai-me a graça, Jesus, de ser misericordioso, de ser misericordioso, para alcançar misericórdia. para alcançar misericórdia. Dá-me a graça, Jesus, Dai-me a graça, Jesus, de ser puro de coração, de ser puro de coração, para ver Deus, para ver Deus, de promover a paz, de promover a paz, para ter o reino, para ter o reino, de ser perseguido, de ser perseguido, maltratado, maltratado por causa do seu nome, por causa do seu nome, para ter a alegria do céu. para ter alegria no Dá-me céu. a graça Dai-me a graça de enfrentar esse mundo de enfrentar esse e mostrar a inutilidade e mostrar a inutilidade de tudo que o mundo considera de tudo que o mundo considera importante. Dá-me a graça Dai-me a graça de viver de viver as bem-aventuranças as bem-aventuranças a partir de hoje, a partir de hoje, descendo essa montanha, descendo essa montanha, fazendo com o Senhor fazendo com o Senhor um outro caminho um outro caminho diferente diferente de tudo que o mundo prega de tudo que o mundo e prega ensina. e ensina. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Jesus. Vá falando com Jesus, vá pedindo a Jesus. Você sabe, especialmente você, pai e mãe, do quanto é difícil lutar para fazer o filho, a filha feliz. Peça a Jesus e ao Espírito Santo para pôr no seu coração uma outra compreensão de felicidade, para você ajudar sua filha, seu filho, sua família, entender uma outra ideia de felicidade, sua esposa, seu esposo, seus irmãos, seu pai, a sua mãe. Peça essa graça de você voltar para a sua casa, para o seu trabalho, para o mundo, tendo uma outra compreensão do que é ser feliz, é ser bom, é fazer o bem. Peça essa graça. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus
transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito Às vezes no meu peito bate um coração de bate pedra, um coração de pedra, magoado, frio, frio e sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer não saber, quer saber de amar, não sabe nem perdoar. sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. fique de pé, eleve as mãos para os céus, canta. Manda teu Espírito, manda teu Espírito para transformar meu coração. a meia voz, o coral, segura suas mãos bem altas no céu. Diga comigo, Jesus, Jesus, eu quero hoje eu quero hoje descer com o Senhor descer com você dessa montanha desta montanha e fazer da minha vida e fazer da minha vida um longo caminho um longo caminho de aventura de aventura das coisas do céu, das coisas do céu, das coisas de Deus. das coisas de Deus. Eu quero viver a aventura Eu quero ter a aventura que o mundo não é capaz que o mundo não é capaz de me oferecer. de me oferecer. Jesus, Jesus, dá-me a graça dá-me a graça de descer da montanha de descer da e viver essas e bem-aventuranças viver essas bem-aventuranças livre livre na mente, na mente, no coração, no coração, nas mãos, livre livre para te seguir, para te seguir, para te servir para te servir e para dizer: e para dizer seja feita seja feita a vontade de Deus a vontade de Deus em minha vida, em minha vida, como o Senhor Jesus como o Senhor Jesus fez a vontade do Pai. fez a vontade Eu do quero Pai. ser livre Eu quero ser livre para fazer para fazer o que Deus quer, o que Deus quer. e eu serei E eu serei mais feliz mais feliz que tudo o que esse mundo pode oferecer. que tudo que esse mundo pode oferecer. Na verdade, diante de Deus, diante de Deus, a felicidade do mundo a felicidade do é mundo desprezível, é desprezível, é inútil, é um nada. é um nada. E a felicidade em Deus E a felicidade em Deus é eterna, é eterna, é paz é paz eterna. eterna. Eu quero, eu te peço, enche-me desta paz. Enche-me desta paz. Põe a mão no seu coração. Desde agora, Desde agora, dá-me essa paz, dá-me esta paz, essa mansidão, esta mansidão, essa aflição, aflição, essa pureza de coração, esta dureza de coração, essa fome e sede de justiça, esta fome e sede essa de misericórdia, essa promoção da paz. justiça, esta promoção da paz. Dá-me a graça Dá-me a graça da paz, da paz, de ser pobre em espírito. de ser pobre em espírito. Dá-me a paz Dá-me a paz que só o Senhor pode me dar. que só o Senhor pode me dar. Amém, Amém. amém, amém. Amém. Agradeça a Jesus por essa paz. Louve a Jesus. Bendiga o Senhor, porque a partir de hoje, tudo que você não dá conta mais de comprar não faz menor falta. Tudo que você não consegue conquistar não vai fazer a menor falta na sua vida mais. Porque a paz de Jesus é maior do que tudo que o mundo oferece. Louva o Senhor, porque nele há uma paz que não mancha, que não murcha.
Louva o Senhor que te chamou, que te escolheu, que te trouxe aqui e te convidou para essa paz. Obrigado, Senhor. Te glorifico e vou levar essa paz para minha casa, para o meu trabalho, para o trânsito, para o mundo, para a escola. Eu vou levar essa paz. Amém.